assim, e eles se dedicavam, na versão NVI, em outras versões está, eles perseveravam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bem, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, os que iam sendo salvos. Nós temos aqui esse texto, aquilo que nós chamamos de a comunhão dos irmãos, e também que nós vemos aqui um exemplo de como a igreja deve se comportar, como a igreja ela deve se portar. É o modelo ideal de igreja. Quando nós pensamos em ser igreja, nós precisamos olhar muito para esta igreja de Atos dos Apóstolos e ver a forma como ela originou, como ela nasceu, né? O que eles faziam no seu nascimento. Ao longo da história, a igreja ela vai tomando alguns caminhos diferentes. Isso que é interessante quando a gente começa a compreender qual o propósito da igreja no seu nascimento, qual é a ideia que Jesus tinha para a sua igreja e como os discípulos começaram a organizar a igreja, a construir e fazer a igreja sobre aquilo que Jesus lhes havia determinado. E aqui em Atos 2, 42 ao 47, há esse modelo de igreja, então. É esse modelo que nós precisamos seguir. E existem algumas características muito importantes de que esta igreja fazia, ou essa igreja ela deve fazer. A primeira é que esta igreja ela persevera, essa igreja ela se dedica ao ensino dos apóstolos. Era uma igreja que também vivia uma série de ideias, de crenças em sua volta, mas ela perseverava naquilo que os apóstolos estavam ensinando a eles. Nós sabemos que havia os judeus que não criam na ressurreição de Cristo, havia vários grupos com vários tipos de crença, vários tipos de fé, mas essa igreja ela permanecia fiel, ela perseverava na doutrina que os apóstolos havia passado para ela. Então, nós precisamos entender esse papel da igreja e que nós precisamos sempre perseverar na doutrina dos apóstolos. Nós precisamos sempre perseverar naquilo que a Bíblia fala. Hoje nós vivemos um tempo de muitos achismos e de muitos amoldes no sentido de tentar moldar a nossa fé a um costume, dizer que muito do que a Bíblia fala é coisa antiga, é coisa do passado, e citam até os cristãos como empecilho para esse tempo, principalmente quando vai se debater questões como o aborto, e a igreja ela se posiciona contra essa questão do aborto, porque nós entendemos que isso é antibíblico, isso é tirar a vida, e é interessante que todo mundo que defende o aborto nasceu, né? Então, nós temos esse preceito bíblico de defender e de permanecer na doutrina dos apóstolos. Uma outra questão que eu vou falar aqui, e é um tanto polêmica, questão do casamento homossexual, questão de gênero.
A igreja, ela não é contra pessoas, ela é contra práticas, porque a Bíblia, ela condena a prática, não condena em si a pessoa, de que essa pessoa ela é excluída de uma sociedade, de que essa pessoa precisa ser odiada, de que essa pessoa precisa ser apedrejada. Não, a Bíblia, ela condena a prática. E então, perseverar na doutrina dos apóstolos não é deixar de ter um posicionamento sobre aquilo que a Bíblia diz, sobre aquilo que Jesus está dizendo, mas permanecer firme dentro do ensinamento que nós temos recebido de Cristo Jesus. Eles também se dedicavam à comunhão, e isso é muito importante para qualquer igreja, perseverar na comunhão, principalmente em um tempo como este, de que nós estamos atravessando. E às vezes nós temos uma ideia de que comunhão é apenas a questão do estar juntos fisicamente, pessoalmente. Não, a comunhão é o cuidado. A comunhão é estarmos juntos, sim, fisicamente, mas também nesse cuidado. Se não podemos estar agora fisicamente, mas temos comunhão uns com os outros no cuidado de saber como se está havendo necessidade de alguma coisa ou não. E essa comunhão, ela é muito importante para qualquer igreja, para qualquer sociedade, para qualquer família. Estar e perseverar. Quando a Bíblia diz se dedicavam ou perseveravam, ela está dizendo que havia um esforço para se manter isso. Havia um esforço para se manter a doutrina dos apóstolos, assim como se havia um esforço para perseverar, se dedicar a esta comunhão, ao estar junto. Também eles se dedicavam e perseveravam no partir do pão, né? Está bem envolvido com a comunhão a questão do partir o pão. Partir do pão é repartir. Se há algum necessitado em nosso meio, nós temos um pão para repartir com ele. Nós temos o que ajudar essa pessoa. Nós vemos aqui na sequência do texto, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Então, estar em comunhão, estar partindo o pão, também é suprir a necessidade do próximo, suprir a necessidade do nosso irmão. Hoje nós temos uma sociedade muito individualista. A nossa geração, ela está crescendo no meio de um individualismo. Eu até esses dias estava falando aqui em casa que eu ia preparar um sermão desse choque de gerações. O Fabrício, o pessoal aí que gosta de um videogame, deve lembrar que na minha época, eu estou com 41, na minha época nós tínhamos os jogos, foi quando começou o videogame, eu ainda peguei a era aí do Atari, Megabox, até ir passando aí por Master System, NES, Super NES, né, o Super Nintendo, Mega Drive, toda essa questão. E eu lembro que dos jogos que mais tiveram sucesso, dos jogos que mais tiveram sucesso nessa época foi o jogo do Super Mario. O Super Mario, quando lançou, ele tinha um grande sucesso. E a nossa geração ela vai crescendo em meio a isso, não só no videogame, mas uma questão de cultura. Mas eu vou ficar aqui no Super Mario. E o que o Super Mario tinha que fazer? Super Mario ele estava ensinando a gente que a vida ela é cheia de fases e quando você pensa que acabou uma fase difícil, vem uma mais difícil ainda. Só que havia um objetivo lá no final, era de salvar alguém. No caso do Mario, era de salvar a princesa. Aí a SEGA fez o Sonic, que era de salvar uns animais que estavam aprisionados. Aí vem o filme do Rambo, que ele ia lá para o meio do Vietnã, porque ele tinha que salvar algum soldado que estava ali e havia ficado para trás na guerra, na batalha, e ele estava ali salvando, então, algum desses soldados. Então, nós estamos em uma geração que
ensina isso. A vida, ela tem fases, as coisas não são fáceis, as coisas têm a sua dificuldade, são difíceis, mas você vai aprendendo com elas e você vai passando de fase, porque o que você aprendeu na fase passada, ele vai servir para a fase futura, para outra fase, mas você tem um objetivo no final que não é um objetivo meramente seu, senão o objetivo de salvar a princesa do jogo do Mario. E aí a nossa geração, então, ela vai crescendo, né, com essa ideia de que a gente precisa se doar para salvar alguém, para estar conquistando um objetivo no final que não é meramente nosso, embora o Mario ia ficar com a princesa, mas o objetivo era salvar a princesa. E aí eu estava vendo esses dias que os jogos da moda de hoje são os jogos tipo PUBG, tipo Fortnite, Call of Duty Mobile, e você cai literalmente de paraquedas em um lugar e o que você precisa fazer é eliminar todos que estão em sua volta para que você fique sozinho, para que você ganhe sozinho. Então, o objetivo dos jogos, né, eu estava vendo como mudou a mentalidade, porque o objetivo hoje é exatamente esse: você tem que sobreviver, todos que estão em sua volta, eles têm que ser eliminados, porque você precisa sobreviver, eles te atrapalham na sobrevivência. É um contra o outro e o mais forte permanece, o mais forte fica. E aí eu fico observando isso. Às vezes até jogo esses jogos e vejo que até alguém pode falar, não, mas tem as equipes. Nada, as equipes estão nem aí. Os caras jogam lá, às vezes me deixam para trás, porque o objetivo é vencer, o objetivo é ganhar, o objetivo é estar em primeiro lugar. Lógico que é só uma ilustração que a gente traz, um pensamento que a gente faz. A gente não pode fazer disso uma regra, logicamente. Mas estar em comunhão é exatamente isso, é eu me esforçar para passar de fase, porque eu tenho um objetivo maior também com as pessoas que estão em minha volta. Eu não posso olhar a minha vida como simplesmente minha, senão também como parte de um corpo, parte de uma sociedade, parte de uma comunidade. Aquilo que eu faço, ela vai interferir diretamente na vida de outras pessoas. Então, as minhas atitudes, elas precisam também ser medidas em que tipo de impacto causa na vida das pessoas e qual o impacto que eu tenho causado na vida de quem está próximo de mim. É um impacto positivo ou é um impacto negativo? Né? Qual tipo de impacto eu tenho causado na minha sociedade, qual tipo de impacto eu tenho causado na igreja que eu sirvo, na sociedade que eu estou, dentro da minha família, na minha casa, que tipo de impacto eu tenho causado nas pessoas que estão em minha volta. É um impacto positivo? É um impacto negativo? Eu estou contribuindo para a comunhão ou eu estou contribuindo para que essa comunhão acabe? Eu sou aquele tipo de pessoas que quando eu chego, as pessoas querem me abraçar, querem conversar comigo, ou eu tenho sido aquele tipo de pessoa que quando chego, as pessoas falam, vixe, lá vem ele. Ah, não suporto. E às vezes é tão ruim, não é? Eu já tive esse desprazer de estar em algum lugar e chegar alguém e as pessoas falarem, ah, não acredito, essa pessoa veio, estava tão bom assim, essa pessoa é muito chata, vai começar a falar isso, vai começar a falar aquilo. E é tão ruim isso, porque isso acaba destruindo a comunhão. E a gente precisa gerar comunhão, a gente precisa ser bênção onde nós estamos. Então, que você possa meditar nesse tempo, como é que você tem contribuindo, como é que você está contribuindo para a sua comunidade, como é que você está contribuindo para a sua comunidade. Deixa eu ver aqui, tem um recado do Cleverly, vamos colocar aqui, interagir, né? Deixa eu ver, nessa época de individualismo, muros são cada vez maior. A sociedade que vivemos é cada vez mais independente e deveria ser interdependente. Exatamente. Hoje nós estamos criando muros,
Por mais que a gente venha derrubar muros, como derrubamos o de Berlim, mas nós criamos muros virtuais, né? Esses muros virtuais estão por aí. Eles muitas vezes não são visíveis, mas eles existem. E aí, em vez de termos aí, o bispo bem falou aí, ao invés de sermos interdependentes, ou seja, de estarmos um dependendo do outro, um ajudando o outro, nós nos tornamos independentes. A gente vive a nossa vida e de forma que não temos contato nenhum com alguém, e se exploda todo mundo desde que eu esteja bem. A verdade nua e crua é essa dessa sociedade. E a igreja é diferente. A igreja é diferente. Jesus disse que se alguém quiser ser meu discípulo, né, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Então a cruz ela é um instrumento de morte para aquele tempo. E para nós é redenção porque Jesus ressuscitou nela. Mas na época que ele está falando, ela é um instrumento de morte. E será que nós estamos realmente prontos para sermos seguidores de Cristo? Será que nós realmente estamos prontos para ser a igreja do Senhor que dá a vida pelas pessoas? Será que nós realmente estamos cumprindo nosso papel de igreja, de servos do Senhor? Então fica esse questionamento. Como eu tenho contribuído, que tipo de impacto eu tenho gerado na sociedade, na igreja, aonde eu estou, com as pessoas que estão em minha volta? É um impacto positivo ou é um impacto negativo? Se é negativo, vamos mudar. Se é positivo, vamos multiplicar. Amém? Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E é fundamental para uma igreja, é fundamental para um cristão a questão da oração. A oração é uma das disciplinas bíblicas, as disciplinas espirituais, que nós precisamos constantemente e diariamente estarmos em oração. Alguém disse que a oração é a respiração da alma. Sem oração, nós morremos. O homem espiritual, ele vai morrer. E nós precisamos, então, estarmos sempre em oração. Precisamos orar em todo o tempo, como a palavra diz, orando em todo o tempo. Nunca deixei de orar por vós. Ore sem cessar. Então, a Bíblia ela vai nos trazendo vários textos falando da importância da oração. E a oração é uma das ferramentas que mais nós temos negligenciado. Os cristãos estão negligenciando muito, tanto a palavra quanto a oração. A partir do momento que nós temos uma igreja raquítica, que não se alimenta daquilo que é espiritual, que não ora, nós estamos construindo uma igreja, primeiro, fora do princípio de igreja. Veja só, eu viajo muito, me conhece, sabe, eu faço entregas e às vezes eu vou para lugares que eu não conheço, não sei onde é. Somente Salvador, às vezes eu vou pegar mercadoria, visitar fornecedor, alguma coisa. É uma cidade muito grande, eu não conheço. Então, o que eu faço? Eu abro o aplicativo do GPS, abro o Waze ou qualquer aplicativo, ponho no carro um GPS e o GPS vai me guiar ao meu destino. Ele vai me fazer chegar ao meu destino. Se esse GPS estiver online, como o Waze, ele ainda vai me identificar se há buracos na via, se houve acidente, se tem blitz, se tem engarrafamento. Ele vai me dar uma série de parâmetros para que eu possa chegar bem ao meu destino. Eu não sei para onde eu estou indo, mas o GPS me guia e sempre tem dado certo. A palavra de Deus é o nosso GPS espiritual. Tem muita gente que diz que está indo ao encontro de Deus, mas sem analisar nada que está na sua palavra. Tem muita gente dizendo que eu estou buscando a Deus, mas não lê a Bíblia. Está buscando do seu jeito, está fazendo o seu próprio caminho,
está traçando a sua própria rota e não vai acertar, não vai chegar, porque você não sabe como chegar a Deus, a não ser pela sua palavra. E a forma de se tornar online com essa palavra, de ver o que está acontecendo no caminho, se tem brito, se tem buraco, se tem acidente, toda essa questão pegando agora a parte do ex, é a oração. É a oração, quando nós oramos, que Deus vai nos revelando, que Deus vai nos mostrando, Deus vai amolecendo o nosso coração para que a gente possa entender as atitudes que nós temos que tomar, as rotas que nós temos que tomar, a hora de aumentar a velocidade, a hora de diminuir a velocidade. É através de oração que nós vamos tendo um contato direto com Deus. Então, não negligencie na sua vida a oração, não negligencie na sua vida a leitura da palavra, não negligencie na sua vida o jejum. Uma vez perguntaram a um pastor nosso, se eu não me engano, da Indonésia, e ele dizia, ele tem uma igreja com 150 mil membros, e diz que ele foi na nossa Assembleia Internacional e as pessoas lotaram a sala, o auditório onde ele estava, com caneta, papel, notebook, celular, para anotar, porque ele ia falar sobre crescimento de igreja. E aí ele pegou, abriu a Bíblia, deu bom dia a todos, fez uma oração e disse: eu quero falar sobre crescimento de igreja. E crescimento de igreja é simples. Você precisa orar, você precisa se fundamentar na palavra, você precisa estar jejuando, você precisa estar em adoração a Deus, você precisa estar em comunhão com os irmãos, em comunhão com Deus, e você precisa estar evangelizando e fazendo missões, e fechou a sua Bíblia e deu as costas, e o auditório ficou todo boquiaberto, porque são coisas que nós sabemos, são coisas que nós conhecemos, mas nós queremos modelos, nós queremos complicar demais as coisas. Então, paute a sua vida na simplicidade de Cristo. Tire um tempo de oração todos os dias. Quando você acordar, quando você for dormir, fale com Deus, ore do seu jeito, da sua maneira. Você não precisa passar aí meia hora, 1 hora, 2 horas em oração. Comece com 1 minuto, com 30 segundos. Mas comece a fazer disso um hábito na sua vida. Daqui a pouco você está fazendo 5 minutos, 10 minutos. O que importa não é o tempo. O que importa é a qualidade daquilo que você faz. Às vezes você está com uma pessoa por meia hora e ela está no WhatsApp, ela está no celular, ela está vendo tanta coisa e não te dá atenção. Você ficou muito tempo com ela, mas não foi um tempo de qualidade. E às vezes você passa 5 minutos com alguém e aquela pessoa te dá toda a atenção, te escuta, te dá uma palavra que mudou o seu dia, que mudou, que te trouxe uma solução para um problema. Foi pouco tempo, mas aquele pouco tempo foi tão bom, né? Aquela atenção total, que vale mais do que meia hora. Então não importa o tempo, importa a qualidade do tempo que você passa com Deus. Então, faça isso, crie esses hábitos, leia a palavra todo dia, tire um tempo de oração, faça o seu jejum, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 1 vez a cada 15 dias, mas comece a ter esse hábito. Como é que eu faço jejum, pastor? Você vai colocar um propósito para o seu jejum. O jejum ele serve como uma forma de educar a nossa vontade, o nosso desejo. Então, abre um jejum. Fala, eu quero abrir um jejum aqui, porque tem uma área da minha vida que eu preciso mudar, preciso ser transformado. E aí você vai fazendo um jejum porque Deus vai agindo no sobrenatural, mas também você vai aprendendo a controlar a sua vontade. E o jejum é bom quando você começa a fazer e o seu vizinho faz churrasco, né? Alguém faz um bolo perto da sua casa, você abre um Instagram, tem aquela torta de doce deliciosa, alguém postando. E aí que é bom, que aí você começa a controlar mesmo o seu desejo. E muitas vezes é bem isso, né? É o irmão que te liga no dia que você está em jejum: rapaz, fiz uma galinha caipira aqui em casa e lembrei de você, vem para cá. E você: não, irmão, não, vem para cá. Você: não posso. Né? E a gente fica assim meio sem graça de falar.
Gostei até de uma palavra do Rodrigo na live dos jovens. Ele dizia assim: não é errado a gente falar, irmão, eu estou em jejum, irmão, estou orando, estou isso. Errado é quando a gente utiliza isso para tornar uma estrela, por assim dizer. Mas você pode falar, ô irmão, não dá, hoje eu tirei um dia de jejum, que Deus abençoe. Amém. Você pode fazer isso, sim. Amém? Então, eles se dedicavam no ensino da doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos estavam cheios de temor. Que temor é esse? Estava todo mundo com medo. Não. Temor aqui é reverência. Temor aqui é respeito. Eles tinham uma reverência sobre Deus, uma reverência sobre a igreja. Eles tinham respeito com as coisas de Deus. Eles tinham respeito uns pelos outros. Havia um respeito pela liderança, havia um respeito pelas pessoas, havia uma reverência comum entre eles. É o temor no sentido de ser reverente, de ser respeitoso. Então, todos estavam cheios desse respeito. As coisas de Deus não eram feitas de qualquer forma. As coisas de Deus não eram feitas, vamos fazer porque é para Deus mesmo. Não, eram tudo com respeito. Será que Deus vai receber? Será que Deus vai ser glorificado? Será que Deus vai ser exaltado? Então, tinham esse sentido. Tudo estavam cheios de muito temor. E aí nós começamos a ver o resultado disso, né? Porque é aquilo que nós fazemos, e aí nós começamos a ver o resultado. Então eles viviam, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, partir do pão, nas orações. Estavam cheios de reverência, e aí o texto diz aqui que muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. As pessoas sempre perguntam, pastor, por que hoje em dia a gente não vê mais tanto milagre? Porque a gente não está vivendo isso aqui. Simples. Deus muda? Não, Deus não muda nunca. A própria palavra declara sobre ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é imutável. Não há sombra de variação em Deus. Deus não muda nunca. Deus não pode mentir, Deus não pode negar a si mesmo. Então, Deus é o mesmo sempre. O que mudou é a nossa relação com Deus, nosso meio de relacionamento com Deus. Você quer ver uma coisa? Quanto tempo nós passamos orando, buscando conhecimento de Deus, fazendo alguma coisa para Deus, e quanto tempo nós fazemos alguma coisa para nosso próprio entretenimento? Nesta pandemia, quanto mais você se aprofundou em Deus, em oração, em leitura bíblica, aproveitou esse tempo que você parou, tem mais tempo para que você pudesse buscar mais de Deus. Você sempre dizia, eu não tenho tempo, porque a minha agenda é tão cheia, é escola, é faculdade, é trabalho, é casa, é um monte de coisa. E aí veio, você ficou com um tempo vago. Como você tem utilizado esse tempo para Deus? Como você tem utilizado esse tempo para sua própria diversão, seu próprio entretenimento? Responda para você mesmo. Então, esses irmãos, eles oravam em todo tempo, buscavam em todo tempo. E aí se viam, então, as maravilhas, os sinais que eram feitos por intermédio dos apóstolos. Eu sempre sou favorável ao ministério integral, sou favorável que a igreja dê condição de seus líderes estarem integralmente, porque a igreja ganha muito com isso. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E aí vem outra característica. Todos os dias, lembre-se, todos os dias, não é de vez em quando, uma vez na vida, outra na morte, como diz aí o ditado, não é? Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, continuavam a reunir-se no pátio do templo.
Pastor, o templo está fechado, mas a live está aberta. Aonde é que estão todos os nossos irmãos? Pastor, mas o templo está fechado, mas a igreja continua agindo. Qual é o nosso compromisso com a nossa igreja? Qual é o nosso compromisso com os nossos irmãos? Qual é o nosso compromisso com a nossa liderança? Se o templo estivesse... Eu não consigo hoje, nesse tempo de pandemia, tirar um horário para estar na frente de um celular, de um notebook, ou agora com a televisão, através do YouTube, para acompanhar o que a minha igreja está fazendo, para estar em comunhão com os irmãos. Se a igreja tivesse aberta, estaria indo mesmo? Será? Recebi muita mensagem, pastor, quando é que o culto volta? De gente que ia na igreja de cada 6 meses e uma vez e agoniando. Pô, tem que voltar logo os cultos, não vejo a hora de estar na igreja. Amém. Seja bem-vindo. Pode participar da live. E quando a gente retornar na igreja, seja bem-vindo. Rafael botando aqui, ó. Temor por medo, temor por amor. Exatamente isso. Tem gente que serve a Deus com medo, né? Tem respeito por causa do medo. Se eu pecar, eu vou morrer. Se eu pecar, vai acontecer alguma coisa. E acaba tendo uma vida de serviço a Deus com medo de um Deus punitivo. E não tem a visão de um Deus amoroso. Que é, Deus é Deus de amor. Deus é o Deus que nos amou tanto, com a capacidade de entregar o seu próprio filho, seu único filho, para morrer por nós. E quem é pai sabe do que eu estou falando, quem é mãe sabe do que eu estou falando. A gente morre no lugar dos nossos filhos. Quer que o mal venha sobre nós, mas não sobre os nossos filhos. Então Deus prova o seu amor por nós, que Ele entrega o seu próprio filho para morrer por nós. Muito bem colocado aí, Rafael. Pode ir participando, vamos interagindo aí. A plataforma é para isso mesmo. Então, todos os dias eles se reuniam no pátio do templo, ou seja, eles tinham um local onde eles se reuniam. Nós podemos gerar locais virtuais hoje, até nós voltarmos da igreja, nós vamos gerar. Partiam o pão de casa em casa, partiam o pão em casa, né, estavam sempre juntos nas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração. Isso aqui é muito importante. Estavam nas casas das pessoas e partindo o pão com alegria e sinceridade no coração. A leitura que a Bíblia faz é que eles tinham sinceridade e alegria de estar na companhia um dos outros. É muito importante isso. Né? Havia uma alegria. Já viu? Tem uns quadros que dizem assim que o irmão vai dar a paz do Senhor e está com a faca, porque a paz do Senhor queria que esse cara morresse. Não é assim, né? Então eles tinham sinceridade de coração. Estavam ali com alegria. Bom é nós estarmos em um lugar onde nós temos alegria, onde o nosso coração é sincero e alegre por estar naquele lugar. Muito bom quando a gente tem alegria de estar no lugar. Para a gente estar encerrando aqui, já estamos com quase 1 hora de live. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E esse é o trecho resposta da missão, a resposta da obra da igreja. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Aquela igreja, ela tinha a simpatia da comunidade. O que aquelas pessoas faziam dentro do templo, dentro da sua comunhão pessoal, dentro daquele espaço onde eles estavam juntos, emanava, saía além das 4 paredes e ganhou o respeito e a admiração de quem estava fora daquele grupo. Olha que coisa! Eles
contavam então, tinham a simpatia de todo o povo. É você estar numa igreja e dizer assim, mas ali é daquela igreja, aquele pessoal é abençoado, aquele pessoal ajuda, aquele pessoal ora, aquele pessoal é educado, aquele pessoal é exemplo, aquele pessoal tem caráter, eles pregam e vivem o que eles pregam. Então, quando eu falei que é importante a gente ver o princípio, o nascimento da igreja, que ela vai perdendo algumas características ao longo do tempo, não é para que a gente olhe essas características erradas de hoje, é para que a gente possa olhar para aquilo que nós fomos gerados, que é isso aqui. A igreja ela precisa contar com a simpatia de quem está em sua volta. Eu estou falando aqui não no sentido de que ela não vai ser diferente, a igreja ela não vai se amoldar, tomar o molde do mundo, não. Diz lá em Romanos capítulo 12, né? Nós temos uma nova mentalidade, então não vos conformeis com esse século, mas transformai, não conforme com esse mundo, mas transforme esse mundo com a renovação que já aconteceu no seu entendimento. Não é nessa questão, mas é na questão de que aquela igreja ela começou a trazer um impacto positivo às pessoas que estavam. E aí as pessoas que estavam fora, elas começaram a querer ser como aquela igreja. Elas começaram a perceber, sim, que a igreja não se amoldava aos costumes do mundo, mas que eles queriam se amoldar àquela igreja. Eles queriam ser como aqueles crentes, eles queriam ser iguais àqueles crentes. E aqui que é o fantástico, né? Quando as pessoas olham, dizem assim, eu preciso ser como aquelas pessoas, porque eles são felizes, eles têm comunhão, eles acreditam piamente na palavra de Deus. Nós temos visto o resultado, os milagres, os sinais, a alegria, a sinceridade no coração deles de estar onde eles estão. Então, eles contavam com a simpatia do povo. E aí Deus entrava, terminando aqui o texto que nós vemos, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O Senhor os acrescentava, lhes acrescentava diariamente quem? Aqueles que iam sendo salvos, aqueles que iam entrar para o grupo, aqueles que estariam na igreja. Todos os dias Deus movia e ia trazendo pessoas, ia conduzindo. Vou fazer uma pergunta para você, a gente está encerrando aqui. Vou fazer uma pergunta. Se você tivesse um filho, um único filho, recém-nascido, uma criança, você deixaria esta criança na mão de qualquer pessoa? Você deixaria o seu filho recém-nascido, que precisa de todo um cuidado, na mão de qualquer pessoa? Você entregaria? Se você fosse viajar, fazer uma viagem de 15 dias, e você tem uma criança pequena, e você não tem nenhum parente, nenhum avó que você possa deixar ninguém. Você tem alguns amigos. E alguns desses amigos disponibilizaram. Pode deixar, eu cuido. Você teria coragem de deixar seu filho com alguém que você não tem certeza de que ele não cuidaria bem? E aí, de repente, você começa a visitar a casa de alguma dessas pessoas que falaram assim, eu vou cuidar. E você começa a ver a forma que ele cuida dos próprios filhos. Você começa a se assustar. Você começa a se assustar com a falta de cuidado, de zelo, de higiene, com os gritos, com a surra que dá, com a falta de cuidado, a falta de carinho. E aí você começa a pensar, como eu posso deixar, então, esse meu filho com essa pessoa? Não, não posso. E acaba que você até cancela a viagem, cancela alguma coisa, porque você não tem confiança de entregar o seu filho, né, a sua criança, para que aquela pessoa venha cuidar, porque você não viu cuidado.
É diferente quando você tem alguém com bastante zelo. Eu já tive pessoas na minha vida que eu precisei deixar meus filhos, a minha mãe, ou a avó sempre fica, né? Porque se cuidou da gente bem, vai cuidar dos netos melhor ainda. E pessoas na nossa vida, lá em Brasília, tive muitas pessoas, o casal Josimar e a Vânia, né, sempre cuidaram, trabalhava, tinha lanchonete, às vezes eles nos ajudavam muito, principalmente na criação do Mateus, eram pessoas de confiança, que cuidaram dele como se fossem seus filhos. E aí então você traz isso para Deus. Será que Deus vai entregar? Né? O texto diz que ele acrescenta cada dia os que iam sendo salvos. Será que Deus ele vai entregar aquilo que tem de mais precioso, que são seus filhos, seus bebês na fé, seus novos convertidos, para qualquer igreja, para qualquer pessoa cuidar? Será que Deus vai ter prazer em falar para nossa igreja, igual tive prazer já, isso me alegra muito às vezes, de alguém que disse que sonhou e disse assim, Deus falando, vai, procura aquela igreja. Aí eu me lembro desse texto e me recordo disso que eu estou falando para você. De parte de Deus, de querer entregar alguém para que a gente possa cuidar. Né? Ele enxerga que nós podemos cuidar de alguém. Cuidar com zelo, que nós vamos cuidar dando o alimento correto, a palavra correta, o cuidado correto, utilizando todos os meios corretos. Nós possamos ser essa igreja, a igreja que agrada a Deus. Quando eu falo de igreja, não é o prédio e nem tanto a denominação, mas fala essa comunidade de fé, esse povo, essa comunhão que nós temos, e que possa chamar a atenção de Deus e chamar a atenção da comunidade que nós vivemos, a ponto dessa comunidade dizer, eu quero ser como aquelas pessoas, eu preciso ser como eles, e Deus venha tocar e disse, vai para lá que eu estou no meio deles, vai para lá que nós vamos cuidar de você. Então, que você ore, que você busque a Deus para que você seja esta igreja, que você seja um facilitador da obra de Deus, que você possa ajudar a igreja a crescer. Seja você da igreja de Feira de Santana, qual igreja você seja que está assistindo esse vídeo, que vai assistir depois, que vai estar até o final do vídeo, né, que é muito, muito importante isso. Prazeroso para nós saber que alguém depois assiste tudo. Que você possa refletir sobre isso. Qual impacto você tem gerado na sua igreja? Qual impacto positivo? Como que você tem contribuído para a obra de Deus na igreja que você está? Como você pode contribuir mais? Não é porque havia uma sinceridade de coração e uma alegria nas pessoas estarem ali. Então, que a gente possa ter essa mesma alegria, essa mesma sinceridade, trazer o mesmo impacto ao lugar que nós estamos, para que cheguemos a esse ponto de o Senhor mesmo acrescentar as pessoas àquele lugar, porque ali havia segurança, amor, cuidado, sinceridade, palavra, comunhão, partir do pão, oração. Havia a palavra de Deus ali. Cristo estava naquela igreja.